Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai chegar finalmente à nossa última aula sobre a Revolução Francesa. Na verdade, depois a gente ainda tem a expansão napoleônica, mas tecnicamente a Revolução vai até o momento que o Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado. E aí é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Como a gente viu na aula passada, quando o terceiro Estado assume o poder, depois que eles fazem, guilhotinam o rei e tal, tem no início na Convenção Nacional, a gente tem os problemas internos do terceiro Estado sendo mais evidenciados, né? Então, a gente viu que tem dois grupos bem distintos que faziam parte do terceiro Estado, que quando chegam ao poder, eles percebem que os interesses são muito diferentes, né? De um lado, a gente tem os jacobinos, que é a galera mais, o povão, na verdade, e do outro, a gente tem os girondinos, que é a burguesia mais elitizada, assim, né? Os jacobinos eles vão governar então durante o período que a gente chama de Convenção Nacional, de 92 a 94, mas a gente viu que foi um período bem opressor também, né? Foi um período que teve bastante coisas interessantes no sentido de leis que beneficiavam a população, né? Por exemplo, a gente viu que acabou a escravização, foi abolida a escravização nas colônias francesas, o Estado passa a ser obrigado a dar ensino público para as pessoas, o voto também ganha mais, atinge mais pessoas, né? O direito de eleger, enfim. Várias mudanças que são importantes nessa época. Mas também é um período muito opressor. A gente viu que tem a lei dos suspeitos, onde qualquer pessoa que era considerada opositora àquele governo, uma ameaça ao governo, era mandada para a guilhotina também, né? O Robespierre vai ser o principal líder desse momento. E, no fim das contas, essa opressão vai acabar gerando bastante insatisfação entre a população e entre os girondinos, o que vai levar a um golpe de Estado chamado 9 Temidor. A gente viu que 9 Temidor é uma data, né? Temidor é um dos meses da Revolução, no dia 9 do mês Temidor, então acontece o golpe, onde os girondinos assumem o poder, eles matam o Robespierre e tem início, então, a fase de diretório, que é o que a gente vai falar hoje, né? O que era o diretório e como que aparece Napoleão Bonaparte nessa história toda. Bom, o diretório, então, ele começa em 1794, quando os girondinos assumem o poder. E como esse grupo ele é formado por burgueses, né, com melhores condições sociais, muitas das ações que tinham sido feitas pelos jacobinos, que a gente acabou de falar, acabam sendo canceladas. Então, por exemplo, a escravização volta a ser permitida nas colônias. Isso é bem importante, tá, gente? Porque isso vai ser decisivo para iniciar a Revolução Haitiana, que vai levar à independência do Haiti, que vamos falar nas próximas semanas também. Os alimentos que eles tinham taxado o pão para não aumentar o preço, volta a ter aumento. O voto passa a ser censitário, ou seja, só pode votar quem tem uma renda X, ou seja, só a população mais rica, entre outras medidas, né? Então a gente pode dizer que o diretório para a galera mais pobre não foi um bom governo, porque não atendeu às necessidades deles. O que eles fizeram ali foi, basicamente, eles voltam para várias coisas que tinha durante o absolutismo, né? Considerando, tipo, as regalias da nobreza, né? Então, o diretório aqui, os burgueses que acabam tendo mais regalia do que do que a população normal, que acaba se afundando em impostos, enfim. Não ajuda muita coisa, né? Enquanto isso, a gente tem os países estrangeiros se mobilizando para colocar o irmão do Luís XVI no poder na França. Gente, Luís XVI foi morto na guilhotina, né? Só que isso não acabou com a influência externa, porque daí tinha o irmão dele, que tecnicamente seria o próximo rei. A gente acabou nem falando sobre isso, mas o Luís XVI e a Maria Antonieta, eles eram super novos, tá? Se eu não me engano, quando eles se tornaram reis, eles tinham 18 e 20 anos, uma coisa assim. E quando eles morreram, eles não tinham nem 30 anos. Então, eles eram jovens. E quem seria, então, o herdeiro do trono seria o irmão dele. E aí, esses países estrangeiros começam a se organizar para tentar colocar o Luís XVI no poder. Aliás, o irmão do Luís XVI no poder. E mais para frente, lá depois que acaba a expansão napoleônica, que daí volta a monarquia para a França, quem assume o poder é justamente esse irmão do Luís XVI, ok? Bom, então a gente percebe que a França ela vive um cenário de total instabilidade, né? Então a gente tem instabilidade política, né? Porque além da violência que veio junto com a Revolução, tinha denúncia de corrupção também, o que era também deprimente, já que eles estavam lutando contra
a corrupção da nobreza, eles acabaram sendo, alguns, né, acabaram sendo corruptos também. Questão de problemas econômicos, né? Enfim, não era uma situação muito estável que vivia a França. Junto a isso, uma crescente ameaça externa, né? E aí o que faz? Eles são obrigados a fortalecer o exército francês da Revolução, né? Para poder impedir essas invasões. Então eles começam a ter guerras em vários pontos fora do território francês para impedir que o território seja invadido. E aí é nesse cenário que surge Napoleão Bonaparte. Percebam que até agora a gente nem tocou no nome do Napoleão Bonaparte. Ele simplesmente não existia como alguém muito importante na Revolução. Ele não era falado, na verdade ele era só um cara do exército. Só que ele começou a ter várias vitórias importantes como um comandante do exército. E ele acabou então tendo uma grande visibilidade. E aí a galera na França tava tipo, pô, a gente está numa crise grande, né? A gente já está falando aqui de basicamente 5, 6 anos de revolução, ou seja, 5, 6 anos que as coisas não se organizam direito, né? Que está essa instabilidade e tal. Essa troca de gente no poder, uma hora girondinos, outra hora jacobinos, outra hora era o rei. Enfim, uma instabilidade política grande. E aí o Napoleão Bonaparte começa a fazer sucesso. E aí a própria população francesa começa a ver nele a imagem de um salvador da pátria. E assim ele consegue um apoio de um grupo político, de políticos e militares, que vai ajudar ele a dar um golpe de Estado, que é o golpe do 18 Brumário. Nesse golpe, gente, a gente chama, né, a partir daí a Revolução acaba, porque quando tem um golpe de 18 Brumário, o Napoleão ele se torna... Eu não lembro agora. Me fugiu a palavra. Mas, enfim, ele ganha um cargo importante no governo da França. E aí, depois, ele acaba se autodeclarando imperador da França. E aí, então, toda aquela luta pela República vai para água abaixo, porque agora eles voltaram a ser monarquia com o Napoleão Bonaparte como imperador. A gente vai ter aulas sobre Napoleão Bonaparte, expansão napoleônica, para ficar mais claro para vocês, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como acabou a Revolução, né? E de onde veio Napoleão Bonaparte. Então, está muito relacionado aos revolucionários não terem conseguido encontrar um ponto de equilíbrio, fez com que a figura do Napoleão fosse vista como o grande salvador por conta das suas ações no império, no exército. E acabou, então, fortalecendo ele e, de alguma forma, dando o aval para que ele pudesse dar um golpe. 18 Brumário é a mesma coisa do 9 Temidor, tá, gente? Brumário é o mês das brumas, então é o nome de um mês, e 18 o dia, né? Então, 18 Brumário é o dia onde aconteceu esse golpe de Estado. Apesar de ter acabado a Revolução dessa forma meio que inesperada, a gente não pode negar que muitas conquistas foram importantes. Então, por exemplo, o antigo regime acabou de vez, por mais que voltasse, né, voltou a ser monarquia algumas vezes ao longo do século XIX, mas não há mais uma monarquia absolutista. Agora tinha Constituição, enfim, coisas que controlavam o poder do rei. As leis que estabeleciam distinção baseada no nascimento foram eliminadas, então antigamente, tipo, tu era nobre, então tu tem algumas regalias. Tu pode ficar o cara mais rico do mundo. Se tu não for nobre, tu não vai ter essas regalias. Tu vai ser até mais rico que o nobre, mas tu não vai ter regalia, porque tu não tem o sangue, né, o sangue real lá, enfim. E aí essas leis, elas acabam, tiram essas leis, elas não funcionam mais. E agora tu tem, tipo, tu não nasceu nobre, mas tu pode chegar a ter várias regalias possíveis a partir do teu trabalho, coisa que não podia antes. O poder da igreja vai diminuir. Durante o processo revolucionário, a igreja simplesmente, tipo, eles tiram tudo que a igreja pode ter de controle na população. Depois ela acaba voltando, lógico, né? Porém, sem o poder que ela tinha antes da Revolução. O número de camponeses proprietários de terras aumentou, o que foi bem legal. Então, a gente tinha visto que era muito concentrado as terras nas mãos da nobreza e os colonos que trabalhavam. E aí, com uma quase reforma agrária que foi feita durante o governo jacobino, de redistribuição de terras e tal, fez com que essa população de camponeses acabasse se tornando proprietário de pequenas porções de terra. E a gente também tem a consolidação do capitalismo na Europa, na França. Isso é importante, tá, gente? Porque daí, como a burguesia ocupa esse poder, eles criam leis que beneficiem a burguesia, o capitalismo e tal. Da mesma forma como tinha sido feito lá na Inglaterra
antes da Revolução Industrial, durante a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, acaba que eles fazem na França também, né, com 100 anos depois, na verdade, mas fazem, e isso acaba desenvolvendo o capitalismo francês e colocando eles já para ir para o mercado externo, ainda não como concorrente direto da Inglaterra, mas vocês vão ver na expansão napoleônica que o Napoleão está querendo mesmo é acabar com a Inglaterra e tomar conta de tudo. Ok? Bom, a gente vai ter na próxima aula, na próxima semana, a gente vai fazer um Meet, onde eu vou revisar esse conteúdo de Revolução Francesa com vocês. E aí depois a gente vai falar sobre a expansão napoleônica e a Revolução Haitiana. Ok? Beijos!